Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui no nosso estudo do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. Esse é o nosso estudo de número 13 e a gente procura isolar os temas e os assuntos para poder trabalhar de maneira um pouco mais aprofundada, um pouco mais detalhada, esses temas que a gente foi identificando na própria estrutura ali do livro. Eventualmente, a gente pula uma questão, antecipa outra para poder tratar do mesmo assunto. Em geral, o livro ele tem uma ordem muito boa, que permite que a gente vá seguindo, mas como é o caso de hoje, a gente vai pular algumas questões para conectar todas que tratam de orgulho, egoísmo e as más paixões, más inclinações ou nossos vícios. A gente trabalha sempre com o texto projetado, então quem está assistindo, né, na tela do YouTube vai poder acompanhar o texto. E eu gosto de ir fazendo aqui a leitura e os apontamentos. Então, se esse é o seu primeiro contato com a gente e quiser ficar para esse estudo, tenho certeza que vai dar para acompanhar, vai dar para seguir. E se for do seu interesse, se gostar da forma como a gente trabalha, se quiser, né, começar o primeiro vídeo da playlist, aí tudo com certeza vai fazer ainda mais sentido dentro do olhar do Espiritismo. Então, vamos para a nossa questão de número 31. Lembrando, estamos falando de orgulho, egoísmo e más paixões. Questão 31. Os males que afligem os seres humanos na Terra têm por causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Então, aqui a gente já tem uma informação interessante. Os males que afligem a Terra têm por causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Orgulho, egoísmo e más paixões são todas questões propriamente nossas. Então, tudo o que a gente julga como sendo mal ou como sendo negativo tem origem em nós mesmos, nós enquanto seres humanos, enquanto coletividade falando. Então aqui a gente já faz uma leitura inicial de que não dá para atribuir, né, a Deus e a quem quer que seja as causas das dores, dos sofrimentos, os males que a gente sofre. Todos eles são provocados por nós mesmos. Óbvio que alguém vai pensar em desastre da natureza, esse tipo de coisa, e aí a gente, né, vai ter que indicar um estudo um pouco maior ali do livro A Gênese, do próprio Kardec. Ali vai tratar um pouco mais desse tipo de assunto, por exemplo. Mas vamos deixar de fora os fenômenos naturais, porque ele não, né, como o próprio nome diz, são naturais, não tem um intuito de ser um mal, por vezes é o cumprimento da lei de causa e efeito, por vezes é uma necessidade geológica e atinge geralmente os grupos que têm uma necessidade ou uma importância passar por determinada coisa, e aí vai ser a nível de provação. Então a gente exclui isso para poder olhar aqui para o nosso tema de hoje, tá? Orgulho, egoísmo e más paixões. Então, já temos a compreensão da origem. Vamos seguir. Pelo contato de seus vícios, os seres humanos se tornam reciprocamente desgraçados, a palavra que é lançada aqui, né? Ou infelizes, ou sofrem, e se punem uns aos outros. Então, aqui acaba ficando o ciclo vicioso, né? De vingança. Fere, é ferido, fere, é ferido, fere, é ferido, e vai se vingando. E a gente observa muito isso no trabalho, né? Vivendo ali na casa espírita, quando a gente faz o atendimento dos espíritos, especialmente aqueles que são recebidos, normalmente chamados de obsessores, mas não vamos ficar presos nessa palavra. E todos costumam relatar uma situação de vingança. Então, na verdade, aquele que é o obsessor,
né, na esmagadora maioria das vezes, ele está procurando vingança de algo que a pessoa fez, a gente, enfim, que alguém fez em uma encarnação passada, em uma vida passada. Normalmente esse é o contexto. E quando a gente vai tendo ali condições de desdobrar o cenário e vai percebendo que fazendo esse retorno de vidas passadas do espírito obsessor, daquele que é o obsidiado, né, do espírito e da pessoa, quando vai regressando, a gente vê que, no fundo, assim, não dá para saber quem que é vítima, quem que é agressor. O que dá para saber é que tem um problema que ele se arrasta pelo tempo. E as pessoas só vão trocando de papel. Então, a gente pode olhar para isso, para o nosso tema aqui, né? O contato dos vícios e se punem uns aos outros. A gente pode olhar dessa maneira, no olhar da reencarnação, mas também a gente pode olhar nos conflitos atuais, né? Tudo que a gente vai segregando, a gente vai criando conflitos, erguendo muros e disputando espaço, disputando poder. E a gente vai falar um pouco mais disso aqui ainda. Então, a gente já consegue extrair muitos elementos aqui do começo da nossa mensagem. Mas já dá para ir vendo que grande parte, né, das dores, elas ainda acontecem por coisas que a gente ainda faz, que a gente ainda carrega. Vamos avançando. Se a caridade e a humildade substituírem o egoísmo e o orgulho, os seres humanos não mais buscarão prejudicar-se mutuamente. Então, acho que vamos fazer um recorte aqui. Quando a gente fala em orgulho, acho que a melhor forma de entender o que é o orgulho é a pessoa inchada. É a pessoa que, né, o peito aberto e tudo eu. É a pessoa, o mundo gira em favor dos interesses da pessoa. Ela é o centro. Então, nessa situação do orgulho, a gente afasta, né, a espiritualidade, a nossa centelha divina, a gente afasta Deus do centro da importância e coloca os nossos interesses imediatos. Então a gente se desconecta da fonte para fazer valer a nossa vontade. De modo geral é assim que acontece. E essa vontade de quem está na posição de orgulho normalmente é uma vontade egoísta. Tudo para si ou para os seus. Então, geralmente anda junto. A pessoa infla e quer tudo para si. E pode ser pelo caminho inverso, né? A pessoa que vai tendo tudo para si, consegue bens materiais, consegue uma posição de destaque e daí infla. Mas se a gente for parar para pensar, geralmente anda junto. As coisas estão de mãos dadas. E aí a proposta aqui do Espiritismo é que a gente consiga trabalhar no campo da caridade e exercitar a humildade justamente para ir combatendo essas questões do orgulho e do egoísmo, que elas são naturais, elas são, né, decorrentes aí do nosso processo. Né? Não somos espíritos perfeitos de pronto, então a gente está nesse processo de amadurecimento. O fato de a gente não ser perfeito, de nós termos a situação do orgulho e egoísmo em qualquer grau que seja, ainda que seja pouco comparado com outros, não é motivo para a gente lavar as mãos e falar, é assim mesmo, a gente está encarnado, a gente tem que olhar para as coisas de agora. Porque esse é um discurso muito comum e muito cômodo de a gente querer deixar para depois, ou não, isso aqui não tá no livro, tá aí, mas não é para não. A gente está encarnado e a gente tem que fazer as coisas de encarnado. Mas, honestamente, sou da posição de que a gente está encarnado, mas a gente tem que, o quanto possível, realmente assim, o possível se esforçar para trazer para o dia de hoje, para trazer para agora aquilo que a gente busca ou aquilo que a gente sabe o que é o certo na esfera espiritual. Então,
trazer as condições de regiões espirituais superiores, o que a gente consegue almejar, né, e visualizar, trazer para nós aqui. Então, começar já a construir, ainda que seja na nossa casa, né, no nosso ambiente de trabalho, que seja ali no tempo que a gente tem na casa espírita, esse esforço aqui de trabalhar o campo da caridade e da humildade. Porque quando a gente tem caridade, a gente olha para as outras pessoas, então a gente combate, de alguma forma a gente vai tentando anular o egoísmo. E quando a gente tem humildade, aquilo que estava inflado igual um balão vai diminuindo. E acho que o ápice da humildade, né? A gente tem os exemplos bíblicos, né, de que é preciso que eu diminua e eles cresçam, né? Tem aí, né, exemplo do Jesus falando de ser como as crianças, para a gente ter essa postura né, do se encantar, para poder sempre estar com as perspectivas novas ali de crescimento. Então, não se trata de a gente se omitir. Eu acho que tem que ter um cuidado com isso também. Muitas vezes a gente confunde humildade com omissão. A gente lava as mãos para fazer de conta que é humilde. Eu acho que a questão é ter as rédeas ali, se for o caso, mas procurar se afastar dos holofotes sempre que possível. Faz o que tem que fazer, deixa os holofotes. Não procurar o destaque. Eu acho que essa é a grande questão. Se a gente está querendo o reconhecimento dos outros, das outras pessoas, ou se a gente está querendo o reconhecimento que Deus dá aqui para a gente no nosso coração. Então a gente tem que ver se o reconhecimento, se a luz que a gente quer está lá fora, ou se a luz que a gente quer está aqui. Acho que esse é uma boa bússola para a gente. Então, qual que é o ponto, né? O que a gente idealiza? Se todas as pessoas fizessem esse esforço de caridade e humildade, certamente já estaríamos migrando, né, do mundo de regeneração para um mundo ditoso, um mundo feliz. Então, ainda que não fôssemos todos espíritos puros, já estaríamos em uma situação de muito mais harmonia. E as preocupações seriam outras. Todos os problemas sociais que a gente tem certamente seriam encarados com seriedade. Então, se eu, caso substituísse, as pessoas, se assim agirem com caridade e humildade, respeitarão os direitos de cada um e farão que reinem entre si a concórdia e a justiça. Porque vamos pensar aqui também, dentro dessa situação da humildade, é a gente reconhecer quando a outra pessoa, ou outro país, ou o que quer que seja, quando a outra pessoa, ou ser, ou entidade de uma relação tem razão. Então a gente reconhecer que errou. Acho que isso também é muito importante, o reconhecer que errou. E está dentro aqui da nossa ideia de humildade. E, como eu disse, vale para a nossa vida pessoal, mas vale também no campo das relações como um todo. E hoje eu penso que não existe maior sinal de grandeza do que reconhecer que errou, se arrepender e pedir desculpa. E, obviamente, se esforçar ali e procurar mudar o rumo. Acredito que ter essa postura que a princípio para muitas pessoas parece uma fraqueza, hoje eu enxergo como o ato mais corajoso que tem, que é reconhecer que errou. Dentro desse estudo da questão 31, eu acredito que vale deixar como recomendação para quem quiser aprofundar, e aí valeria um estudo também só disso se fosse o caso, mas recomendo a leitura, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o tema Sede Perfeitos. Ali é como se fosse uma cartilha ou uma proposição
para nós, individualmente falando, de como transformar, como utilizar os conhecimentos que a gente adquire no Espiritismo para ir construindo a nossa perfeição, a nossa purificação. Então, para a gente caminhar rumo a esse ideal de perfeição que o cristianismo, que o Espiritismo nos traz. Então, eu destaquei só um trecho que ele é bem conhecido. É um capítulo longo, então ele vai estar ali no tema Os Bons Espíritas, ou seja, uma qualificação de espírita. Quem que é um bom espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ou aqui, no caso, a gente chamou de más paixões, de viciações. E as correntes orientais, especialmente o budismo, ali vai tratar como apego. Não apenas, mas a grande palavra ali é o apego. Então é tudo o que está muito ligado. Também vai estar na questão do egoísmo e orgulho, mas a gente pode olhar como a nossa herança mais primitiva, que ainda impera aqui, dominando nossos sentidos e o nosso campo de interesse. Então, os nossos interesses, os nossos sentidos mais conectados com aquilo que é propriamente animal ou primitivo, que para a nossa sociedade já é um problema, do que a gente conectado com esse grau de humanidade que alcançamos no corpo físico, né? E no estágio espiritual que a gente já deveria estar agindo como irmãos, irmãs e como família universal. Então aqui, eu deixei uma provocação. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas más inclinações. Daí eu pergunto, na questão dos bons espíritas, fala alguma coisa de mediunidade? Fala de ser um super médium? Não fala. Fala que um bom espírita é alguém que sabe dos bastidores do mundo espiritual, ou seja, que conhece aí obras, seja lá quais forem, e que tem detalhes de questões que são do outro lado, que eu costumo chamar, na verdade, mais de como se fosse um tititi do mundo espiritual. Pessoas que estão mais preocupadas com fofoca, que não tem a menor importância, não tem a menor utilidade prática, mas que por saberem detalhes que fulano foi a reencarnação de não sei quem, por ter alguns detalhes assim, parece que ostentam ali uma qualidade de intelectual e de sabedor do espiritismo. Mas, de novo, eu coloco que assim, não tem relevância prática alguma para nós. Então, em nenhum momento fala que a gente tem que saber dos acontecimentos da espiritualidade para que isso valha para a nossa evolução. Também em nenhum momento fala que tem que ser um palestrante de destaque ou dirigente de grupo. Então, são todas que eu estou colocando aqui, é tudo questão que faz parte do ambiente espírita quando a gente começa a frequentar, começa a conhecer como funciona. Tudo isso começa a, às vezes, se tornar cativante ou começa a incomodar quando a gente vê certas coisas, que as pessoas com facilidade perdem o foco. Elas esquecem que o trabalho espírita ele é para o nosso mundo íntimo, ele é para a nossa transformação. E eu sempre bato numa tecla. A gente aprende dentro da casa espírita para poder levar para fora da casa espírita. E isso está muito conectado com o começo da nossa conversa, que eu falava de a gente trazer, né, as esferas superiores, o quanto a gente já conhece delas, procurar trazer para nós esse clima de superioridade, de espiritualidade, trazer para a nossa vida. Eu sinto que a casa espírita está no meio desse caminho. Ela faz uma triangulação. Então, quando a gente vive ali o ambiente mediúnico, é mais fácil a gente entender o que tem para cima e o que tem para baixo, a nível vibratório,
né, o que é de mais luz e o que é de menos luz, o que é das sombras, e fazer a escolha para a gente trazer isso para a nossa vida. Então, a grande importância da casa espírita eu sinto que está aí, de mostrar para a gente, de maneira muito clara, o nosso destino conforme as nossas escolhas. E começar a corrigir desde já tudo que a gente já sabe o que nos desvia. Então, não tem importância alguma certas questões que algumas pessoas procuram se aprofundar, e às vezes pode ser em obras seguras ou obras menos seguras. Mas eu acho que a gente tem que ter o olhar muito treinado para não se perder nesse caminho, porque o Espiritismo é muito rico. Tem muitas coisas, muitas informações. Ok, tem coisas que a gente pode extrair uma informação e a partir disso trabalhar valores morais, refletir acerca do assunto, mas virar uma mera enciclopédia de informações sem extrair reflexões disso, acho totalmente inválido. Eu não perco o meu tempo, eu não perco a minha trajetória para ficar procurando detalhe de certas coisas que eu acho que não tem a menor importância. E, felizmente, tem dado certo, especialmente quando eu vejo ali no trabalho espírita, no trato com os espíritos. Porque quando você vai dialogar com o espírito, por exemplo, a gente não vai ficar falando de mas você sabia que fulano foi cicrano? E isso não tem a menor importância, a gente tem que falar ali dos dramas do espírito. E nós vamos ter mais autoridade ou mais competência para falar dos dramas dos espíritos quando a gente souber enxergar os nossos dramas e enxergar nossas questões. Então, não se trata de nada que tá fora, não tem nada que tá fora. E assim, quem está eventualmente vendo esse vídeo pela primeira vez ou assistindo só essa série aqui que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, nós temos uma playlist completa que estudou o livro Diálogo com as Sombras. Foi, na verdade, a primeira playlist que a gente colocou aqui. E lá eu procurei tratar de maneira mais ampla, em 31 vídeos, se não me engano, sobre o assunto das reuniões mediúnicas e da conversa com os espíritos. Então, se isso te interessa, fica a recomendação para depois procurar a playlist ali. Como vocês vão ver aqui na tela, eu pulei algumas questões que estavam em seguida, porque na verdade eram assuntos que a gente já tratou. E já tratamos bem desses assuntos. Então eu senti que não tinha utilidade a gente focar nessas questões. Eu avancei para a questão 35, que na verdade a gente inicia um novo ponto do livro. Dentro do livro a gente estava falando de resumo do ensino dos espíritos. Então era resumo do livro dos espíritos, basicamente. Agora entra na parte que chama máximas extraídas dos ensinos dos espíritos. Então é a essência, as reflexões de tudo o que já foi possível estudar. Então é aquilo que é importante a gente guardar e refletir. E a primeira questão dessas máximas, que é a questão 35, dando continuidade, ela já trata justamente do que a gente estava falando na nossa questão anterior, que era a 31. A gente já consegue conectar bem, então achei que era útil para o nosso estudo. Questão 35. A finalidade essencial do Espiritismo é tornar melhores os seres humanos. Nele, no Espiritismo, não se procure senão o que possa concorrer ou auxiliar para o seu progresso moral e intelectual. Ou seja, a primeira questão aqui dessas máximas, a primeira recomendação é esse olhar direcionado, esse olhar treinado para o Espiritismo. De novo, não está falando que a finalidade do Espiritismo é formar médiums, não está falando que é formar palestrantes, não está falando que é você alcançar uma postura de dirigência numa casa espírita, que é você ser um dialogador, não tem nada disso. O olhar aqui, ele é íntimo, a proposta, ela é individual.
Então, é bom a gente prestar atenção que a primeira questão das máximas traz esse chamado para cada um de nós. E, obviamente, quando todo mundo ou quando muitas pessoas começam a ter esse cuidado, esse interesse de progresso moral e intelectual, mas a tônica, a palavra mais forte tem que ser moral, obviamente começa também um movimento coletivo. Mas tem que começar em cada um de nós. E isso não vem de fora. Isso não tem que ser uma imposição de Estado, de governo, de ditadura, de seja lá o que for. Não tem que ser uma imposição dos valores, né? É uma proposta que é para cada um de nós, cada um está no seu estágio evolutivo. Temos que procurar, sim, fomentar boas ações, boas ideias, mas tomar cuidado para a gente não assumir aqui a postura de julgador, de condenação. Tem que tomar muito cuidado. Questão 36. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita do ensino dado pelos espíritos. Ou seja, de novo, triangulando. Vem da espiritualidade, chega especialmente nas casas espíritas, e a gente tem que trazer para nós, para nossa experiência, para nossa vida. De nada adianta acreditar se a crença não o levar a dar um passo à frente no caminho do progresso e não o tornar melhor para com o seu próximo. Quer dizer, as questões vão conectando, né? Progresso intelectual e moral. Então, se a gente não progredir moralmente e intelectualmente, especialmente para um melhor convívio, não tem validade, não tem aproveitamento algum na visão espírita. Então, até deixei uma anotação que é o que a gente já falou, né? Do centro espírita para a vida. Na questão 37, a gente tem aqui alguns exemplos, algumas palavras que estão dentro aí das nossas questões de queda. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, ou podemos chamar aqui de ervas daninhas, uma palavra mais corriqueira hoje, né? Das quais é preciso todos os dias arrancar alguns brotos. Uma pausa então. Esse olhar de que não basta eu ter estudado, então eu estudei esse assunto e pronto, eu já progredi moral e intelectualmente. Na verdade, nós somos desafiados todos os dias, inúmeras vezes ao longo do dia, né, para muitas pessoas. A gente é desafiado no nosso comportamento. Então, o esforço ele é contínuo para a gente ir tentando se melhorar. Então, se a gente consegue melhorar um pouquinho por dia, uma coisa que seja que a gente já melhorou, já é um avanço. Então, isso é para dar força, é para a gente não ficar com crise de culpa por às vezes não estar conseguindo. Por muitas pessoas, né, buscadores espirituais, têm a crise de se sentir uma fraude. Então, isso é muito comum para quem é palestrante, para quem está à frente de alguma função. E no nosso dia a dia a gente tem dificuldades, então por vezes a gente não faz o melhor que achamos que poderia ou que deveria ter feito. E aí é possível que se instale ali um processo de culpa. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair na culpa, mas de novo a gente tem que se esforçar. Fazer o que dá dentro das circunstâncias, das condições. E o antídoto de todas as questões que foram trazidas, de maneira genérica, a caridade e a humildade. Exatamente como a gente já tinha tratado no começo. Por isso que eu achei que dava para conectar muito bem essas questões
que é um reforço. Caridade e humildade. Questão 38. A crença no Espiritismo só é proveitosa àquele de quem se pode dizer: vale mais hoje do que ontem. Ou seja, hoje pelo menos aprendi um pouquinho, me esforcei um pouquinho, já não faço o que eu fazia ontem. Acho que essa é a grande questão. Quando a gente fala em progresso intelectual, progresso moral, é lembrar que o progresso é um caminho, é uma trajetória. Então a gente constrói a cada dia, né? A gente constrói o progresso a cada dia e a gente desconstrói o orgulho, o egoísmo e todas as questões que a gente já sabe o que é no fim das contas. A gente vai desconstruindo isso também. O que eu sinto é que desconstruir é muito difícil para muitas pessoas, especialmente quando a gente já tem um tempo, né, já tem mais idade, já tem ideias formadas, e aí surge uma proposta nova, ou surge um esclarecimento, uma conceituação, algo que é novo, que a gente não está acostumado. Por vezes é difícil a gente dar esse passo para desconstruir, porque nós somos tão seguros, né? A gente é tão certo do que a gente já acha que é certo, a gente é tão fechado. E por vezes as coisas novas que chegam, elas desafiam, elas geram incômodo e elas podem, né, nos colocar aqui nessas crises. Falar, nossa, então o certo é isso, mas a vida inteira eu considerei que era de outra maneira, então quer dizer que a vida inteira eu errei? E ninguém quer errar, a gente não quer ter esse espaço para o erro. Então é mais fácil se fechar, pronto, sou assim mesmo, já não tenho mais idade para isso, já não tenho mais cabeça para isso. E aí não acompanha o progresso. Então o progresso ele está acontecendo em muitas frentes, em muitos aspectos, progresso intelectual, progresso moral, e novas ideias chegam o tempo todo. A gente tem que ter a clareza ali para olhar o que é positivo né, das novas ideias, o que é positivo e o que parece ruim, olhando individualmente e de maneira coletiva. O que parece complicado, o que parece ruim. Saber filtrar. E se tem algo que a gente fala, puxa, realmente isso aqui só faz aumentar o nosso grau de humanidade. Isso aqui só faz olhar a outra pessoa, o outro ser, o outro país, seja o que for, só faz eu olhar para o outro com mais humanidade, com mais sentimento. Se a proposta é melhorar, é ter um olhar de compaixão, essa proposta ela é cristã. Não tem como a gente dizer que não. Nós só temos que tomar cuidado se as propostas estão vindo para nos afastar, para criar ruptura. Tudo o que nos afasta, o que se cria algum inimigo, se destaca alguma diferença para fins de exclusão de outros seres, a gente tem que tomar cuidado. Acho que a gente tem que rejeitar ideias, mas não rejeitar pessoas, no sentido de que nós não podemos deixar morrer o nosso olhar de compaixão pelas outras pessoas, independentemente das escolhas, dos caminhos, do que elas estejam fazendo. Óbvio que a gente não precisa sair correndo atrás de todo mundo, nem é nosso papel, a gente não temos evolução e nem condições para isso, mas a gente não pode ser indiferente à dor da outra pessoa. E isso é muito importante, não deixar o coração secar. Então, do que nos cabia falar hoje, de orgulho, egoísmo e más paixões, más inclinações, acredito que eu trouxe o que eu considero mais importante para o nosso caminho de progresso intelectual e moral. E demorou para sair esse vídeo, teve nosso período de recesso aqui, mas voltamos e agora, se Deus permitir, a gente segue gravando. Não falta muito para acabar esse estudo, então o próximo talvez vá ser um estudo avançado sobre o pensamento, que a gente já tem o material, mas realmente vai precisar ali
de bastante preparação, mas estou planejando, e se for o caso, se Deus achar que a gente toca. Fica o convite aí para quem não conhece poder fazer as práticas de meditação, que também estão na playlist. E se alguém que está vendo aqui pela primeira vez, nós temos 2 partes de um aulão de espiritismo, que nós trouxemos ali o que eu considero que são os principais temas, de maneira mais superficial, só que de uma maneira integrada. Então, em 2 vídeos a gente faz uma passagem por tudo o que eu acho que é importante saber de doutrina espírita. Né? Fragmentos de várias ideias, e aqui com esse nosso estudo a gente pode aprofundar um pouco mais nesses fragmentos. Então, se gostou, deixa o curtir. Se quiser dar o seu comentário, o que você achou, se tem alguma dúvida, algo que a gente possa contribuir, compartilhar, agradeço também. E um abraço e até a próxima.